quando a gente fala de vendas, eu vou pegar uma vertente um pouquinho diferente. A gente que trabalha com hipnose, mexe com PNL, né? Quando você fala em vendas, a gente cai num tema muito parecido com o que trabalhamos ontem, né? Que foi a questão da hipnose conversacional, da questão da influência, né? Mas tem um outro lado das vendas, né? A Angélica já trouxe a percepção do consumidor, né? Eu consegui pescar esse finalzinho da fala dela, onde ela trouxe a perspectiva do consumidor. E tem uma outra vertente, né? Voltando para o lado do vendedor, né? Meu primeiro trabalho foi com vendas, né? Quando eu fiz 17 anos, eu fui trabalhar vendendo curso de informática. Eu tinha 17 para 18 anos, né? Apareceu um cara recrutando a gente quando a gente foi se alistar pro quartel, né? Para fazer o alistamento obrigatório, né? Aí apareceu um cara oferecendo pra gente uma oportunidade de trabalho. Depois, o negócio era mó pirâmide e tal, mas disfarçado de curso de inglês. E eu era o garoto, né? Que querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro. Fui bater porta em porta para vender curso de informática. Eles prometiam, enfim, não vou entrar em detalhes aqui do que era, mas no final das contas era uma pirâmide. Ainda bem que eu saí a tempo. Mas pensando pelo lado do vendedor, para quem trabalha, eu não sei, né, se tem gente aqui que trabalha com vendas aqui. Eu sei que a Daniela trabalha, a Daniela está aqui acompanhando, ela lidera uma equipe de vendas, né, um time de vendas. E o trabalho de venda é um trabalho muito duro e é um trabalho muito desvalorizado. É um dos trabalhos mais desvalorizados que existem e é um dos mais importantes, porque ah, sem venda não tem negócio. Sem venda não tem negócio. Se você não vende, você quebra. Você tem que pagar as contas, tem que pagar funcionário, tem que pagar os boletos que chegam e não param de chegar. E se você não vender, você quebra. Sabe? Então, direto ou indiretamente, todos nós dependemos de venda. Aí você pode pensar, mas eu não trabalho vendendo, a minha função é outra. Sim, mas você depende que as vendas aconteçam para que você mantenha o seu emprego. Então, porque se a empresa não vende, ela vai quebrar. Então, venda é um assunto muito importante. Quando você incorpora a figura do vendedor, a questão da mentalidade, aí eu entro na vertente diferente, eu vou abordar a questão da mentalidade do vendedor, né? Porque como é que você encara um trabalho tão duro, onde você lida com a rejeição o tempo todo, você ouve não o tempo todo, como é que você se mantém motivado numa situação dessa? Como é que você... Porque o vendedor tem que ter fome, ele tem que ter vontade, ele tem que ter ambição. E a gente vive dentro de um arcabouço cultural que quando a gente diz que uma pessoa é ambiciosa, geralmente a gente fala de uma maneira pejorativa, como se a ambição fosse uma coisa ruim, como se a ambição não fosse uma coisa boa, não é? E ambição, e no nosso arcabouço cultural, e aqui eu não estou fazendo nenhuma repetição da chamada síndrome de vira-lata, eu estou apontando um fato, e os fatos não se importam com as nossas opiniões, os fatos são o que são, né? Uma pedra continua sendo uma pedra, ainda que você pense que ela não é. Faz parte do nosso imaginário alguns pensamentos como o rico não vai para o céu, o dinheiro é a raiz de todos os males, dinheiro é sujo. É, então, mudar essa mentalidade, a gente cai aqui na questão da hipnoterapia, mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, acho que é o primeiro passo para que você tenha sucesso vendendo. Né? Você tem que gostar de ganhar dinheiro, tem que gostar de vender, tem que aprender a apreciar o não que você recebe, porque o não é apenas mais um degrau para chegar ao sim. Porque por melhor que você seja em persuasão, por melhor que você seja em criar rapport, por melhor que você seja em se comunicar bem, você vai levar não o tempo todo no trabalho de prospecção, você vai levar mais não do que sim. Não é? Você imagina um atleta lá, eu vou usar o exemplo do futebol, que o futebol é mais presente na nossa cultura, né? Mesmo eu não tendo o costume de acompanhar futebol, mas você pega lá o Neymar, né, que é um jogador famoso, tal, que é craque, etc. Ele erra mais do que acerta. Ele erra mais do que acerta. Só que a quantidade de vezes que ele acerta acaba sendo decisivo, sendo uma quantidade decisiva, né, que faz dele ser, né, o atleta reconhecido que ele é. Então, nas vendas a mesma coisa, você vai levar mais não do que sim. E para você se manter motivado a ficar levando não, tomando não na cabeça e seguindo em frente, você tem que ter um porquê por trás dessa ação, né? Você tem que ter um objetivo muito específico, você tem que ter uma motivação muito mais alta do que quando você executa outras funções, funções nas quais você não é o tempo todo exposto à rejeição, porque é realmente muito complicado ser rejeitado, né? É muito complicado levar não. E é um exercício interessante, eu recomendaria que todo mundo que não tem experiência de venda fizesse ali um side job, envolvendo venda, para ter essa experiência de levar não, ganhar um sim, porque também quando você consegue vender, é um prazer muito bacana, é uma realização muito legal. Então a primeira coisa que o vendedor tem que pensar é o seguinte, qual é o seu porquê? Você está fazendo isso pela sua família, você quer uma vida melhor pela sua família, você tem seus desejos que você pretende realizar, né? Principalmente quando você vem de uma origem mais dentro ali da base da sociedade, como eu, que venho da favela do Sapo, aprender a vender é fundamental. Infelizmente não se ensina isso na escola. Sempre eu converso com algum jovem, as pessoas me perguntam que faculdade eu deveria fazer. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: aprenda a vender. Aprenda a vender, qualquer coisa, aprenda a vender, porque você nunca vai ficar sem dinheiro. Não é? E quando você quebra essas crenças de que dinheiro é a raiz de todos os males, de que você tem que entender que lucro não é pecado. O lucro é uma coisa maravilhosa. Né? O lucro movimenta a sociedade e tal. E se você tem uma mentalidade diferente,
onde você acha que o lucro é uma coisa ruim, etc., que dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eu recomendo você nem se envolver com venda, porque você não vai ter força para continuar, não vai ter força para resistir, não vai ter apetite suficiente para seguir em frente, mesmo com toda a dificuldade que o trabalho de venda oferece. Mas se você for uma pessoa que vende bem, né, você sempre vai ter um padrão de vida acima do padrão da maioria das pessoas, no sentido material. Né, porque você sabe transacionar, sabe vender, você sempre vai saber o que fazer para conseguir algum dinheiro se você precisar. Então, o fantasma, né, dos boletos que chegam, do salário que acaba antes do mês, esse fantasma deixa de te perseguir, se você é uma pessoa boa de venda. Não é? Tudo que eu conquistei na minha vida foi vendendo. Foi vendendo. Eu não tinha dinheiro para fazer marketing. Eu não tinha dinheiro. Eu comecei morando na favela, e eu lembro que eu fiz uma parceria. Eu consegui consultório a primeira vez, que eu fazia atendimento domiciliário, tudo, tomava às vezes calote, e eu consegui uma parceria na época, né, com o Rogério Castilho, que foi um cara muito importante na minha trajetória, porque foi o cara que me mostrou como é que funcionava o negócio. Até então eu estava correndo no escuro. E lá, né, vários anos atrás, isso foi 2010, ele me chama para trabalhar com ele, porque a gente se comunicava em comunidades do Orkut. E eu atenderia, ele estava, né, aparecendo bastante na televisão, e eu atenderia os clientes dele aqui do Rio de Janeiro, já que ele tinha que viajar para o Rio de Janeiro toda semana. E a gente teve essa parceria durante um tempo, depois a parceria acabou, né? E eu fiquei com consultório. Eu já conhecia os proprietários que era uma clínica no Shopping Downtown. Quem quiser saber onde é, no Shopping Downtown, aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, tem uma clínica, né? Era uma clínica chamada Corporate Downtown, e eu atendi lá por 10 anos. E é uma clínica onde eu dividia o espaço com vários profissionais, né? Tinha médico, tinha psicólogo, tinha. E eu assumi a dívida ali do consultório, e eu não tinha cliente nenhum. Eu não tinha cliente nenhum. Eu tinha que vender. Eu não tinha dinheiro para fazer marketing, eu não tinha um site no ar. Na época, hoje em dia você não precisa ter site, mas na época era necessário. Eu não tinha um site no ar, não tinha dinheiro nenhum. Não é? Eu ia de van pro consultório, saía da favela e ia de van. Numa van que ficava 2 horas e meia, num calor terrível, usando ali o meu terno e gravata, porque eu ia arrumadinho pro consultório e tal. E sem cliente nenhum. O que eu fazia? Como tinha uma sala de espera no consultório, e a Barra da Tijuca, que é uma área muito nobre do Rio de Janeiro, e o consultório era no Shopping Downtown, que é um lugar nobre pra caramba, muito caro tal. Eu assumi esse consultório caro mesmo sem ter dinheiro. Eu ia pro consultório mesmo sem ter cliente nenhum. Porque tinha uma sala de espera nessa clínica, que era, né, onde tinha o meu consultório, tinha uma sala de espera, e tinha os pacientes ali, dos médicos, né, na época estava na moda a medicina ortomolecular, então tinha uns 2 ortomoleculares lá atendendo, tinha gente que fazia botox e tal. Então era um pessoal mais abastado, que estava sempre naquela sala de espera. Eu ia para a sala de espera quando eu não tinha cliente. Eu fiz amizade com a secretária, eu ia para a sala de espera, eu tinha minha sala lá reservada, sentava na sala de espera e ficava batendo papo. Eu levava um monte de cartão e ficava batendo papo com os clientes para poder vender consulta, sabe? E assim eu consegui os meus primeiros clientes por conta própria, né? Já num nível mais alto. Porque antes eu fazia trabalho a domicílio e tal, cobrando merreca, eu não sabia cobrar, né? Ali eu aprendi o negócio, aí eu comecei a me posicionar acima do mercado, cobrando um valor mais alto que o da média de mercado, até porque eu atendia num lugar, né, com um público acostumado com esses valores, então. E o trabalho de venda, de sentar ali no consultório, puxar assunto com as pessoas e fazer esse trabalho de venda, isso me deu o primeiro combustível que permitiu que eu fizesse tudo o que eu fiz depois. Porque ali eu passei a ter um fluxo de caixa, passei a ter uma receita mais ou menos constante, eu fui aumentando o meu ganho cada vez mais. Depois eu não precisei mais continuar indo para o consultório, mesmo quando não tinha cliente para tentar vender consulta. Eu comecei a organizar minhas palestras para poder vender treinamento, vender curso e tal. De lá para cá, as coisas nunca mais foram as mesmas, porque eu saquei eu peguei essa manhã. Claro que eu demorei ainda a implementar, né? A gente vai aprendendo, vai criando coragem aos poucos para fazer o que precisa ser feito, para assumir certos riscos. Então, mas eu aprendi a coisa da venda, né? De você ir atrás do cliente, fazer a prospecção e fechar a venda e tudo. Mas para isso, você tem que ter fome, tem que ter vontade e tem que ter associações positivas em relação ao dinheiro. Você tem que gostar de ganhar dinheiro, você não tem que se sentir culpado por ter dinheiro. Você não tem que se sentir culpado por ter dinheiro. A gente tem que parar de achar que existe nobreza na pobreza. Existem pessoas pobres que são nobres, mas a pobreza em si é uma coisa ruim. A pobreza em si é uma coisa ruim. É muito ruim você não ter dinheiro para pagar um plano de saúde e ter que ficar numa fila de um hospital público pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendido muitas vezes, como é o caso aqui no Rio de Janeiro, que é um caos terrível, né? Eu já passei por isso. Eu vi o meu avô paterno morrer por pura falta de atendimento médico. Ele ficou 9 meses defiando no hospital, um problema que tinha solução, mas por não ter o atendimento médico adequado, ele acabou morrendo. Eu acompanhei, porque eu ficava no hospital junto com ele, né? Eu acompanhei esses 9 meses. E ele morreu por não ter dinheiro. Ele morreu porque não podia pagar um plano de saúde. Ele morreu porque era pobre. Ele morreu de pobreza. Então a pobreza é uma coisa ruim. A pobreza é uma coisa ruim. Não existe nobreza na pobreza em si. Existem pessoas pobres que são muito nobres. Eu morei na favela há muitos anos, né? Eu cresci na favela, e algumas das melhores pessoas que eu conheci na favela. Assim como eu conheci gente rica, né? Eu passei depois
a minha clientela, né, anos depois, no consultório, e depois quando comecei a fazer atendimento online, passou a ser uma elite aqui do Rio de Janeiro, né? Tanto que eu passei a sair em coluna social, tal. Você para pesquisar e você me acha em coluna social. Porque eu passei a atender realmente uma elite aqui do Rio de Janeiro e conheci também pessoas muito nobres, muito boas, sendo ricas. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que o pobre é bonzinho, o rico é ruim. De que pobreza é uma coisa nobre. Não, não é, cara. Não é. Vai ter gente boa pobre, vai ter gente boa rica, vai ter gente ruim pobre, gente ruim rica, sabe? Ser bom ou ser ruim é uma questão de índole. E se você fica glamorizando a pobreza, você nunca sai da pobreza. Se você tem aversão à riqueza, se você não gosta de gente rica, se você não gosta de riqueza, você nunca vai ter riqueza. Você nunca vai prosperar, se você não gosta de prosperidade. Porque se você rejeita algo, como é que você vai buscar esse algo? Você vai repudiar. É por isso que tem muita gente que às vezes ganha dinheiro e se livra do dinheiro rápido, porque a pessoa tem aversão ao dinheiro. Às vezes ela nem percebe que tem aversão ao dinheiro, porque ela assumiu um monte de crença negativa ao longo Ela cresceu ouvindo que dinheiro era sujo, ela raiz de todos os males, etc, etc, etc. E a pessoa, quando depois consegue um dinheiro, ela se livra do dinheiro. Ela joga o dinheiro fora, ela gasta tudo, ela quebra. Então a gente tem que gostar de ganhar dinheiro, tem que gostar de riqueza, tem que gostar sim. Se você quer trabalhar com venda, você tem que gostar. A não ser que você não queira trabalhar com venda, não tenha a intenção de prosperar. Mas você tem que gostar de dinheiro não é ser ganancioso. Gostar de ganhar dinheiro não é ser ganancioso. Gostar de ganhar dinheiro não é ter apego ao dinheiro, não é ter amor ao dinheiro. Gostar de prosperidade não é ter apego, não é ser uma pessoa tão dura, suvina, sabe? Não é isso. Não é isso. Mas você tem que gostar de ser uma pessoa próspera, ser capaz de gerar receita, gerar dinheiro. Você com dinheiro na mão, você consegue ajudar outras pessoas, você consegue ajudar a sua família, você consegue ajudar quem precisa, você consegue parar num sinal e ver de repente uma criança vendendo bala, e você pegar uma nota de R$ 100 da ela e falar, agora tu vai pra casa, para de vender bala aí, sabe? Você consegue dar uma ajuda, mas é uma ajuda momentânea, sim, mas é melhor do que nada. Sabe? Você consegue ajudar, você consegue contribuir com uma causa que você acredita, você pode fazer doações a causas que você acredita, sabe? Aconteceu. Oi. Tiago, o que você está querendo dizer em relação a crenças limitantes em relação ao tema, não? Sim, porque se você quer vender, a primeira coisa que você tem que fazer, eu sei que parece que eu estou desviando do assunto, mas não estou. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer trabalhar com venda ou quer ser bom de venda, é que você tem que gostar de ganhar dinheiro. Para você gostar de ganhar dinheiro, você tem que ter associações positivas à ideia de ganhar dinheiro. Se você tem crença limitante em relação ao dinheiro, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, não é? Encarar o trabalho duro que é ficar recebendo rejeição o tempo todo para você vender o que você quer vender. Então, para desenvolver habilidade em vendas que você tanto precisa para poder prosperar, caso você seja dono de um negócio, caso você trabalhe por conta própria. Então, quando eu falo em crença limitante, eu tô falando disso. Você achar que dinheiro é ruim, que gente rica é malvada, não é nada. Tem gente malvada rica, gente malvada pobre. Né? Eu conheci pessoas muito ruins também na favela. Eu conheci pessoas muito boas, muito nobres, e conheci pessoas muito ruins também. Sabe? Assim como lidando depois com uma elite, eu conheci pessoas muito boas e também pessoas muito ruins. Eu fiz esse preâmbulo todo, parece que eu estou saindo do tema, e de certa forma, se a gente ficar na comunicação, sim, eu estou saindo mesmo. Mas você não vai conseguir aplicar as técnicas se você não tem a mentalidade correta. Entendeu? Você não vai ter motivação para fazer. Dito isso, não a primeira coisa que você tem que aprender, cara, quando você começa a lidar com venda, a tentar convencer pessoas, é lidar com objeção. Você tem que começar pelo mais difícil, lidar com objeção. Sabe? Você tem que olhar para a objeção e entender que a objeção não é um obstáculo, a objeção é um trampolim. Porque a objeção diz para você o que aquele cliente está precisando. Sabe? Então, todo mundo que trabalha com venda tem medo de objeção. O que acontece? O que vai acontecer se a pessoa, de repente, me disser um não na minha cara, se ela não quiser? Primeiro ponto, lidar com objeção. Para você lidar com objeção, você aplica o metamodelo da PNL. Não é? Ontem, quando a Angélica fez a intervenção muito correta, não é? Enquanto eu conversava com, né, o Fábio e o Luan, o Fábio, ele aplicou o metamodelo com a Angélica. Ele falou, tá, então como seria a situação ideal aqui na live? Ele começou a aplicar o metamodelo, né, para lidar com a objeção dela naquele momento. Então, o cliente oferece uma objeção, seja um cliente que você quer vender alguma coisa, seja uma pessoa que você quer convencer a fazer um trabalho específico, você vai encontrar objeção. Então, comece a aprender a lidar com a objeção. Sabe? E para lidar com a objeção, duas coisas. Aprenda o metamodelo, sabe, da PNL. Você joga na internet, eu não vou aqui detalhar o metamodelo, porque são vários padrões de linguagem, que, como disse a Angélica, se a gente começar a detalhar, vai ficar muito grande. Não é? Mas, assim, você consegue versões resumidas do metamodelo na internet. Tem um site chamado Golfinho, acho que golfinho.com. agência.com.br ou .com, Golfinho, pesquise Golfinho Metamodelo. Ali você tem os padrões de linguagem que fazem parte do metamodelo e das perguntas que você deve fazer
para conseguir esclarecer o que você precisa esclarecer. Fazendo as perguntas do metamodelo, você consegue esclarecer melhor a objeção que a pessoa está oferecendo para você. Seja o seu cônjuge, que você quer convencer a sair para jantar, seja a pessoa que você quer convencer a comprar alguma coisa. Não é? Lidar com objeções é o primeiro passo. Não é? Quando a gente entra na parte técnica, já saiu da parte da mentalidade, né, que eu estava estendendo realmente, né, a gente entra na parte técnica. Primeira coisa, é lidar com objeções. Comece por aí, porque as pessoas geralmente elas começam aprendendo a parte do rapport, a parte da argumentação, a parte das técnicas de sugestão, mas se você está seguro para lidar com objeção, você vai mais à vontade para executar o trabalho de convencimento. E depois, pesquisem técnicas de prestidigitação verbal. Tá? Não dá para detalhar aqui também, porque senão vai ficar muito longo, mas você encontra na internet, se não me engano, não sei se no site Golfinho tem isso, mas se não estiver no Golfinho, você vai encontrar na internet padrões de prestidigitação verbal. PNL, joga isso, não precisa escrever o nome em inglês. Padrões de prestidigitação verbal, PNL. Joga isso no Google, você consegue versões resumidas do modelo. Aí eu recomendo que você pegue cada um dos padrões. Esses padrões resumidos, eles são ótimos para lidar com objeção. Então, se você pegar cada um desses padrões e tirar um dia da semana ou um dia para treinar esses padrões, para treinar cada um deles, se treinar um por dia, você vai ficar bom em receber uma objeção e rebater a objeção de uma maneira que você consiga colocar a pessoa em dúvida em relação àquela objeção dela, caso o que você esteja oferecendo para ela seja algo que esteja dentro dos princípios dela, de coisas que ela realmente faria. Se você quer convencer uma pessoa a fazer uma coisa que ela não faria de jeito nenhum, você não vai convencer, você não vai usar a PNL, a hipnose, para passar a perna em ninguém. Mas, assim, então eu recomendo duas coisas. Né? É a melhor dica que eu posso dar aqui. Além do que o Lange deve ter falado sobre criar rapport, etc. Mas, assim, duas coisas. Anote. Padrões de prestidigitação verbal PNL. Jogue isso no Google. Você vai encontrar versões resumidas desses padrões. Segundo ponto, metamodelo. Você encontra metamodelo da PNL resumido. Isso vai te ajudar bastante. Quem quiser completar, pode entrar. Quem quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Boa noite. Hoje eu vou ficar mais de ouvinte aqui. Eu já tenho assim, umas técnicas que eu uso por mim mesmo. Né? Eu, durante muito tempo, tive envolvido com marketing multinível, que acho que todos vocês sabem o que é. Então, já vendi muito perfume, já vendi muito cosmético, já vendi muito produto assim, né, dessas empresas de multinível, né? Diversos. E, via de regra, os produtos dessas empresas são bons, que facilitam um pouquinho a venda, e a gente tem 100% geralmente, 100% de comissão, né? Só que aquele negócio é venda fria. Você tem que bater na porta, você tem que ir atrás do cliente. E para quem está interessado em trabalhar em vendas ou trabalha em vendas, o não é garantido, não. Você tem que correr atrás do sim. E o sim é técnica, é experimento, leva um não, leva outro, leva outro, leva outro, e você vai aprendendo até a forma de como você fala uma coisa que você percebe que naquela hora o cliente fechou a cara. Às vezes você está indo até bem, mas de repente você percebe que o cliente fechou a cara de alguma coisa que você falou. Aí você já aprende, no próximo eu não vou falar isso. Isso vai virando uma rotina que, depois de um tempo, você praticamente consegue quase, às vezes, parear os sims com os nãos geralmente vencem, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter ideia é a ideia de contingência, né? Para quem vende, fazer uma estatística diária, isso é muito bom. Para você ver, por exemplo, em média, quantos nãos você recebe para receber um sim. E aí você, dependendo do que você faz, você vai ter a ideia de eu quero ganhar X por dia ou X por mês. Geralmente a melhor meta é diária. Eu quero ganhar X por dia. Beleza. Eu quero ganhar tantos por mês. Divide pelos dias que você trabalha, você vai achar quanto você quer ganhar por dia. E aí você vai ver quantas pessoas você vai ter que abordar, levando em consideração a quantidade de nãos para cada sim, para você daí, então, obter os seus sims que vai te fazer chegar naquela meta tua diária. E
como é um negócio de batalha mesmo e de determinação, o ideal é, se você estabelecer uma meta, é você não parar de trabalhar até atingir aquela meta diária. Eu tenho que falar com 200 pessoas para conseguir X vendas, que vai me dar tanto por dia. Então, mano, eu vou trabalhar até falar com 200 pessoas. Se eu perceber que isso está virando uma rotina, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa meta, porque eu estou percebendo que eu estou trabalhando demais e está muito difícil alcançar essa meta, então quer dizer que eu vou ter uma meta muito alta. Então, ou eu vou melhorar os produtos, ou eu vou melhorar a abordagem para diminuir o número de nãos, mas o padrão é esse. Mas, referente às técnicas mesmo, objetivas, que eu tenho, são minhas e que eu desenvolvi com a prática. Mas eu vou deixar a palavra aí para o Luan, para ele acabar de discorrer aí sobre as técnicas que ele vai trazer aí, o Thiago já para acrescentar aí. Mas hoje eu vou basicamente ouvir aí. Obrigado a todos aí. Estou na audição aí. Pode ficar à vontade, Luan. A casa é sua. Beleza. Se o Geraldo depois quiser compartilhar quais são as técnicas que ele descobriu aí na prática, pode ser interessante. De repente até se assemelha com algum... É verdade. Já dá um livro, né? Já pode dar um livro. Eu até acredito, e até respondendo também uma pergunta que a Leide fez aí, né? Para vender é melhor fazer PNL ou fazer hipnose? Na verdade, a PNL e a hipnose conversacional se misturam, se embolam. Porque, na verdade, quando você está usando bem a técnica de PNL, você não pode perceber, mas, na verdade, você está meio que hipnotizando a pessoa. A pessoa está sendo induzida a um estado emocional, que é o mesmo que a gente consegue quando está fazendo hipnose conversacional. As técnicas são muito parecidas, então é difícil diferenciar quando você está usando PNL ou está usando hipnose conversacional, porque vai tudo mais ou menos no mesmo barco. O ideal é você aprender as duas, né? Mas eu acredito que para vendas mesmo assim, o ideal, se você for querer pensar em uma primeiro, seria a PNL. E do lado da PNL, que a PNL ela tem técnicas de conversação, de metapadrões e de vários ramos aí que você vai usar muito bem, provavelmente com vendas. E depois você entra na hipnose. Mas as duas se confundem, não tem muita diferença não. O que você puder fazer primeiro, vai bem. Do meu ponto de vista, né? Muito bom. Okay. Pode continuar, Luan. Beleza. Primeiro, bem-vindo aí, Márcio Flores. Que legal ter uma pessoa que tem esse desejo de aprender aí, né? Pode trazer as dúvidas que você quiser. Eu sempre falo pro Roberto que eu gostaria que tivesse uma live assim quando eu estava começando, né? Para vir aqui aprender a tirar as dúvidas, porque fez falta, né? Nessa época que não tinha muita informação na internet. Então seja bem-vindo, Márcio. E se você precisar, estamos aí para estar ajudando, tá bom? E, bom, comentando alguns pontos, né, que foram falados. O Thiago ele falou das objeções. Eu achei interessante que o Thiago ele trouxe para a mentalidade do vendedor, né, ou seja, crenças. Eu até pensei em falar sobre crenças, como é um assunto muito profundo, né, e eu fiquei pensando para o pessoal que está em casa, como que eu abordaria isso. Eu achei interessante falar algumas, né, relacionadas ao dinheiro que o Thiago trouxe. Eu gosto de pensar muito, que assim, como crenças envolvem, é difícil a gente reestruturar uma crença aqui de maneira simples, né, de maneira que o pessoal possa estar fazendo em casa, mas uma coisa que é simples, pensando no vendedor, né, o Thiago ele trouxe a perspectiva do vendedor, é o estado interno, ou seja, que estado você está quando está vendendo. Né? Eu até comentei sobre isso brevemente. Quando você está num estado interno meio xoxo e vai vender, a pessoa não se engaja no seu processo de vendas. Né? Agora, quando você está no estado bom e contagia o cliente com o seu estado emocional, é mais provável que ele, além de se sentir bem, ele associe se sentir bem com o produto que você está vendendo. Então, uma coisa que fez muita diferença, né? Eu contei aqui que eu era uma pessoa que nem tinha uma boa comunicação, tava só apanhando em vendas, aí eu fui aprendendo PNL e aí a coisa foi andando, né? Uma das coisas que me ajudou a ficar em primeiro em vendas foi ativar uma âncora e trazer um estado emocional bom logo no começo do dia. Assim, eu ia começar a vender, né? O Bruno me deu essa sacada, ele falou, como que você começa o dia vendendo? Eu falava, cara, eu já acordo da correria, já tomo café, já pego ansioso, já pego o transporte, chego, começo a vender, já tô... Aí o que ele fez? E quem está em casa pode fazer. Pense em que estado você está começando o dia, né? Principalmente o estado que você começa o seu processo de vendas. Se não é um estado legal, o que você faz? Pense em um dia que você se sentiu bem, ou pense no seu objetivo de vendas, que estado que te dá quando você pensa naquilo que você quer, e
e vai pensando em um momento específico que você sentiu isso. Vai percebendo o que você pode ver, enquanto você nota o que você pode sentir, os sons desse ambiente, reviva isso como se estivesse acontecendo agora, profundamente, em detalhes, né? Vai enriquecendo essa experiência de detalhes. Quando você perceber que o estado está chegando no auge, associa isso a um toque no pulso, ou um toque que você pode fazer um dedo no outro, talvez a uma palavra que vai te ficar associado com esse estado, e vai repetindo isso algumas vezes. Vai lá, pensa na experiência, deixa a emoção vir, toca no pulso. Depois para um pouco, repete essa experiência, toca no pulso. Vai chegar uma hora que só de tocar no seu pulso vai te vir uma emoção agradável. Aí o que você faz? Assim que você começar, você pode fazer de duas maneiras. Assim que você começar os processos de vendas, vai, ativa o toque, deixa o estado vir, aí você já conversa com os clientes e você vai perceber que essas vendas vão aumentar. É inevitável. O cliente vai sendo contagiado, ele vai sendo levado ali e a coisa vai acontecendo de maneira muito mais fluida. Ou você pode ensaiar isso. Você pode imaginar, por exemplo, se você vai vender amanhã cedo, faz o toque no pulso que já vai estar associado com a emoção. Imagina como vai ser quando chegar esse horário, né, que você vai vender. Conforme você for imaginando isso, automaticamente é como uma sugestão pós-hipnótica, ou seja, você vai condicionando o seu inconsciente. Quando chegar aquele horário que você começa a vender, naturalmente a emoção já vem, porque aquilo já foi instalado, né? Então, são processos, cuidar do seu próprio estado interno. O Richard Bandler enfatiza muito isso, né? Que é muito importante você se sentir bem e associar, criar emoções no cliente, associar essas emoções no produto e contagiar, né, o cliente. Porque se você quer criar emoções no produto, é importante que você crie essas emoções em você primeiro. Não é bem difícil, né? Vamos supor, eu quero que o meu cliente se sinta muito bem se eu estou vendendo para ele alguma coisa, eu quero que ele tenha uma emoção, mas eu estou numa emoção diferente. O cliente, não, você precisa acessar essa emoção primeiro, e aí o cliente, num rapport com você, ele vai sendo conduzido para essa emoção. Tudo que você precisa fazer, assim que você, como você pode associar um toque no pulso a uma emoção, você pode associar o produto a uma emoção. E aí você cria essa emoção nele e associa aquilo ao produto. Quando ele pensar no produto que você está vendendo, ele vai se sentir bem. E a gente naturalmente ou evita a dor ou busca os prazeres. Ou a gente se afasta, né, daquilo que é doloroso naturalmente e vai em direção àquilo que é prazeroso de maneira muito natural. Né? Claro que a gente pode discorrer sobre os detalhes disso, mas não cabe aqui agora. Né? Mas a pessoa vai pensar no seu produto e naturalmente ela vai querer ir em direção ao seu produto, basicamente, se ela se sentir bem. E tem mais, quando ela comprar o seu produto e estiver em casa, ela vai olhar para aquele produto e vai resgatar emoções boas. Ela não vai querer devolver o produto, ela vai querer comprar mais porque ela vai querer se sentir bem. E no final das contas, né, como eu falei bem no começo, a gente compra emoções. As pessoas não compram o produto, elas compram emoções, ideias que geram emoções, sensações. No final das contas, é isso que a gente compra. Sempre é por aí. E o Thiago tocou nessa questão da mentalidade do vendedor, e eu acho que o estado interno do vendedor é uma das coisas mais importantes. Aprender a instalar uma âncora. Você pode, você agora tem, né, quem está em casa pode até fazer um teste, quem quiser ir fazendo e colocar aí no chat, olha, fiz isso aqui, agora quando eu toco no pulso a emoção vem forte, ou ela vem mais ou menos, o que eu faço? Coloca aí que a gente vai desenrolando, se o Márcio também quiser até fazer o processo aí, se ele entendeu o que eu falei, pode fazer. A ideia é que seja uma coisa prática que a pessoa pode usar. Quem é vendedor pode usar isso aqui amanhã. Se amanhã você vai trabalhar com vendas, e eu garanto, faz diferença. Faz uma grande diferença, né? Então, são muitos os processos. Entender o cliente, fundamental. Tem um conceito na PNL que são os metaprogramas. Né? Embora seja um assunto relativamente avançado, né, que envolve outros conceitos, dá para simplificar e pegar alguns metaprogramas que são chave em processos de venda. Ao meu ver, né, o que é metaprograma, né, para quem está em casa? A gente tem filtros de percepção e normalmente esse filtro é polar. Então, quando a gente vai tomar decisões, por exemplo, a gente tende a ter uma referência. Essa referência pode ser externa, ou seja, quando eu vou tomar uma decisão, qual é a referência que me faz tomar essa decisão? Pode vir do externo ou pode vir do interno. O que isso significa? Quem está em referência externa, ela vai procurar dados, ela vai procurar pessoas que ela conhece que gostaram daquele produto, para saber se algo que é do externo, ou seja, pessoas que é do externo gostaram, e aí eu tenho uma chance de comprar. Essa pessoa que está no externo, ela, assim, é feio dizer isso, não é bem assim, Maria vai com as outras. O filtro de referência externa também tem sua importância. A pessoa que ela está muito no interno, vai ser aquela pessoa
cabeça dura, que não ouve ninguém, que ela está sempre certa. É importante a gente saber ter flexibilidade de um metaprograma para outro, não ter um melhor que o outro. Então, se a pessoa está muito na referência externa, também é um problema. Se ela está muito no extremo da referência interna, é um problema. Agora, se você nota que o seu cliente tem uma referência externa, e eu já vou falar como faz isso, você vai falar, olha, esse é o produto que sai mais. A maioria das pessoas, quando compram, gostam muito desse produto, você vai dar depoimentos de pessoas que compraram, usaram o produto, você pode até contar histórias, metáforas. Olha, esse produto aqui é interessante, tal pessoa disse isso. Vai perceber quais são as referências do cliente, né, que fazem com que ele compre o produto. E se a pessoa é muito referência interna, você vai falar, olha, o que para você é importante, o que te faz decidir comprar o produto. Então, eu vou te apresentar todas as características, né? Você vai apresentar para a pessoa e depois você vai dizer, olha, então você toma a decisão se você vai estar querendo comprar o produto agora. Ou seja, deixa a decisão para a pessoa. Se você falar, tal pessoa comprou, a pessoa vai falar, meu, não me interessa. Para mim, o importante é o que eu penso, né? Enquanto que o externo é o contrário. Se você fala, você vai tomar a decisão, a pessoa vai falar, poxa, mas né, eu preciso consultar tal pessoa. Será que é aquela pessoa que espera o vendedor fechar a venda? Né? Tipo, ela tá ali e tal, e fala, entendi, gostei do produto. Mas ela não toma a iniciativa de fechar a venda. Então, isso é um filtro de referência externo. Não sei se ficou claro, né, mas esse é um dos filtros. Eu falei sobre evitar a dor e buscar o prazer. Ou seja, quem está muito na evitação da dor, ela tende a focar no lado negativo e naquilo que ela não quer no produto. Né? Então, ela vai falar, olha, será que esse produto me traz segurança? Será que esse produto vai dar problema? Será que esse produto vai me trazer tal consequência? Será que tudo... Aí você precisa garantir que a pessoa não vá ter nenhum tipo de problema, né, para que ela se sinta segura e compre o produto. Agora, quem é referência, no sentido, quem é mais no buscar o prazer, curioso, a pessoa não está nem aí. Ela até valoriza a questão da segurança, mas ela quer mesmo as boas sensações, o que esse produto vai me proporcionar, o que vai ser legal, o que vai ser divertido, Então, você vai identificando perfis de compra do seu cliente e vai adequando o seu perfil, a sua comunicação para tornar aquilo mais atraente para o cliente. Qual que é o primeiro passo? Isso que o Thiago falou, ou seja, se conheça, perceba a sua própria mentalidade, perceba quais são os seus próprios filtros de percepção. Você compra com base nos seus próprios valores, nos seus próprios critérios, ou você busca opiniões de fora, busca referências externas? Você pensa mais qual é o que é problemático, o que pode dar errado, o que você quer evitar, ou você vai em busca mais daquilo que você quer, aquilo que vai te proporcionar de positivo? Né? Esses são exemplos de 2 filtros, a gente pode falar de vários. Eu diria que tem uns 5 que são importantes para o processo de venda, então não vou falar todos aqui agora, a gente pode escorrer no decorrer da live, se for o caso. Mas se perceber, né, como que você compra, como que você é como comprador, entrar no estado interno positivo, contagiar o cliente e fechando, né, as objeções, o Thiago comentou sobre isso, as objeções. A objeção é ótima, ela pressupõe que o cliente tem um desejo de compra, e você usar o rapport no sentido de bater de frente, assim, se você bater de frente com a objeção, você cria uma resistência maior. Qual que é a ideia? Acompanhe a objeção, depois você conduz. E uma das maneiras de conduzir são os padrões de prestidigitação verbal, que o Thiago falou, mas como é um padrão e no nível de crenças, né, ainda é bem avançado, não vou entrar aqui agora. Agora, é um assunto muito interessante, fascinante mesmo. Mas se você, assim, eu nem sabia prestidigitação verbal quando eu fiquei em topo em vendas. O que eu fazia com as objeções? Acompanhava, entendi. Então, a sua questão com o produto é essa, né? Não vai te proporcionar isso. Se eu te apresentar uma opção que atende a isso, você fecharia? Então, por exemplo, esse produto não vai me trazer conforto. Entendi. Então, isso aqui não é tão confortável para você, né? E conforto é uma coisa importante, você vai acompanhando. Então, e aí depois você conduz, né? E se eu mostrar uma opção que for mais confortável, né? Que tem essa questão que é importante para você, seria interessante para você? A pessoa fala, se for uma coisa confortável, tudo, aí eu posso ver. Aí a pessoa se sente acompanhada, ela não se sente violada. Você não bateu de frente, né? Falou, não é confortável, mas o design é bonitinho, veja aqui, que legal. Aí a pessoa vira aquele vendedor que é insistente. Não, você acompanha a pessoa, a objeção da pessoa conduz. E você pode conduzir, inclusive, com os modelos, com o modelo Milton, né, de linguagem, né? Entendi. Então, se eu usar uma opção mais confortável, você vai estar aderindo agora? Ou você vai pensar primeiro? Esse aderindo agora eu fiz com uma entonação, né? Ou seja, isso vai para o inconsciente da pessoa, ideia de marcação analógica. E aí a pessoa dá ela vai absorver aquilo e no processo já de condução.
Então, a gente pode entrar em vários temas aqui, o Thiago tocou em temas que são fascinantes. O Geraldo aqui trouxe algumas ideias muito legais também, mas eu não vou me alongar muito, porque eu quero passar a voz para os colegas. Complementando o que você falou, assim, eu entendo perfeitamente a objeção da Angélica, eu entendo isso. Mas só que o tema hoje não é persuasão. A gente falou disso ontem. O tema é venda. Quando a gente fala de venda, aquilo que eu falei antes é necessário. Parece que não é. Agora, você que tem experiência em venda, o Geraldo tem experiência em venda, quem tem experiência, quem já trabalhou vendendo, não é? A gente sabe que o drive interno é tão importante, ou mais importante, que a própria técnica. O drive interno é tão importante quanto a técnica, é como se fosse um carro. Um carro, aí a gente coloca PNL, hipnose e tal, aí vira uma BMW, né? Com motor V8, né? O carrão. O drive interno, o seu estado interno, as suas crenças, principalmente as crenças que você carrega, são combustível. As crenças que você carrega são um combustível. Se você não tem um combustível, você pode ter o melhor carro, você nunca vai sair do lugar. Você pode ter o melhor celular, se você não tem um carregador para colocar na tomada, você tem um iPhone 30, você não tem um carregador para carregar o iPhone, você nunca vai conseguir usar o tal telefone. Não é que você pague 20 mil reais no telefone, você não tem o carregador, você não vai conseguir carregar. O que vai manter, quando o assunto é venda, que não é apenas persuasão, é venda. Se o tema fosse apenas persuasão, eu não teria mencionado nada do que eu mencionei aqui na minha introdução. E eu quis falar sobre esse assunto porque é um assunto perigoso. Quando a gente fala em crença e relacionado à pobreza, à riqueza, etc., é um assunto perigoso. Porque é muito fácil, quando eu digo coisas que eu disse mais cedo aqui, é muito fácil você ser mal interpretado. É muito fácil a pessoa, então agora você é elitista, então você não gosta de pobre, então você não fala nada disso, mas é muito fácil você ser mal interpretado. Então, já que existe esse risco, né, eu gosto de viver um pouco na berlinda, né? Então, eu gosto da corda bamba. Então, eu entrei nesse tema porque eu sei que é um tema espinhoso, não é? Mas o drive interno é muito importante, assim. Então comece vendendo para você que você precisa bater a tua meta de venda, já que o assunto é venda, não é? Especificamente PNL, hipnose para venda. Se é para venda, não é? Sem o drive interno você não vende, então começa de dentro para fora, não de fora para dentro. E começa nas nossas crenças, né? Porque mesmo num estado interno positivo, o Luan aqui mencionou técnicas muito boas, né, de ancoragem, etc. Tal. Uma técnica muito boa que eu recomendo, eu não vou descrever aqui para não ficar muito longo, mas assim, quando você vai se preparar para uma reunião de vendas, né, a técnica das posições perceptivas, né, buscar isso na internet, as posições perceptivas. Isso vai te dar uma vantagem gigantesca na hora de fazer uma negociação. Então, se você vai participar de uma reunião, de uma negociação importante, pesquise na internet posições perceptivas PNL. Você vai encontrar artigos que resumem isso. A gente não precisa detalhar aqui, porque você encontra de maneira muito resumida, né, na internet, artigos muito curtinhos que vão te dar uma noção geral e vão permitir que você já comece a treinar. Então, posições perceptivas vai te dar insights muito bons. Então, pesquise sobre isso. Mas sem o drive interno, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Esse drive interno vem da sua concepção de mundo, vem das suas crenças, né? Por que eu estou aqui vestido dessa maneira? Porque eu acredito que essa é a maneira conveniente. Não tudo começa nas minhas crenças. Por que eu não estou pelado aqui agora? Né? Imagine se eu fosse um naturista fanático, talvez eu aparecesse aqui sem camisa, porque eu acredito, porque não, como naturista fanático, eu acredito que eu tenho que divulgar o naturismo, então eu vou aparecer sempre sem roupa, não sei o que tal. É tudo crença. É crença. Não é? Tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, chamado Homens de Honra, que é a história do primeiro mergulhador negro, o primeiro homem negro a se tornar mergulhador-chefe na Marinha Americana. O cara sofreu preconceito, o cara foi escorraçado, o cara sacanearam muito o cara e o cara nunca desistiu. É a melhor história de superação que eu conheço. E é uma história real, quando a história do Cole Brashear, que foi o primeiro mergulhador negro na Marinha Americana. O cara é fera, assim, o cara, né?
É um filme muito bom e mostra o que fez o cara, né, passar por tudo aquilo e vencer, e insistir, as crenças que ele tinha, né? Ele prometeu para o pai dele que ele não terminaria como o pai dele. No início do filme, ele não fala para ele, não termine como eu. Ele promete isso para o pai dele e isso vira, né? Isso faz. Ele tinha ali no sistema de crenças dele que ele tinha que cumprir essa promessa e o cara cumpre a promessa. Então, o drive interno é tão importante quanto a técnica. Qualquer pessoa que tem experiência com venda sabe disso. O drive interno é tão importante, por isso eu fiz essa volta, né? A Angélica agiu certo em me interromper, porque talvez eu estendesse mais o assunto, talvez ficasse chato. Ela agiu certo, eu não estou aqui também criticando a Angélica, né? Eu entendo a objeção, né? Mas eu tive que fazer, né? Me explicando aqui, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer essa intervenção, né? Quando a gente fala em técnica de agora, caindo na parte técnica, uma vez que você já tem o drive, já tem as crenças corretas, né? Quando a gente fala de técnicas, as posições perceptivas, a posição perceptiva para negociações específicas vão te dar uma habilidade muito grande para lidar, né, com reuniões, com entrevistas importantes. Se você quer convencer o seu marido a viajar ou sua esposa a deixar você ir para o bar com seus amigos, antes de você começar a conversa, pratique antes as posições perceptivas. Isso vai te ajudar, vai te dar insights. Você vai ter ideias que você não teria se você não aplicasse a técnica antes. Uma outra técnica muito boa, aí já para te colocar no estado interno adequado, você usar o círculo da excelência, né? Na hora antes de você entrar numa reunião de venda, antes de tentar convencer alguém de alguma coisa, se você se colocar no estado correto, o círculo da excelência funciona muito bem, também te ajuda, né, a te colocar nos trilhos, né? A te manter perseverante, evitar aquela fraqueza que muitas vezes, porque ainda que você domine a técnica, se você tá sentindo muita insegurança, está com muito medo, isso pode acabar transparecendo no seu tom de voz, pode acabar transparecendo na maneira como você se comunica. Então, isso pode acabar atrapalhando a tua venda. Né? Tem um vídeo na internet chamado Hipnose na Cura de Doenças. Né? Um médico, ele atende um garoto que tinha verrugas por todo o corpo. Né, o garoto cheio de verrugas, a equipe toda reunida. Aí o médico está atendendo, chega ali um auxiliar, né, um residente, e fala para o médico assim: olha, por que você não hipnotiza ele? As verrugas, elas caem quando você usa a hipnose. Elas respondem bem à sugestão hipnótica. Aí o médico olhou para o residente e falou: tá, então por que você não faz isso? Tá, eu faço. Ele foi lá, hipnotizou o rapaz e deu a sugestão de que as verrugas sumiriam nas próximas 2 semanas. Mas 2 semanas depois aparece o rapaz quase sem verruga nenhuma no corpo. Aí ele chama lá o chefe, né, o residente que fez a intervenção, chama o chefe e fala: vem cá ver, tá vendo? Falei que resolveria. Aí o médico olha e fala: meu Deus, ele não tinha verruga, ele tinha uma doença incurável, a chamada, as pessoas apelidam de doença da pele de elefante, é uma doença incurável. E o rapaz se curou da doença, né? Aí depois ele tentou, né, a coisa foi noticiada na época, no local em que aconteceu, e apareceram, né, dezenas de pessoas com o mesmo problema buscando hipnose para resolver o problema. Ele não conseguiu mais resultado com ninguém. E ele acredita, inclusive ele hoje, né, hoje não sei se ele está vivo, mas ele, até a última notícia que eu tive dele, ele é esse médico, né, jovem, tinha virado um psicanalista. Ele disse que na primeira vez que ele fez, ele teve certeza de que daria certo. Ele teve certeza de que daria certo. Ele estava certo que a coisa ia funcionar, porque verruga funciona bem com hipnose, ele estava acreditando que era verruga. Nas vezes seguintes, ele sabia que a doença era incurável. Então, ele acha que, de alguma forma, essa insegurança dele transpareceu na comunicação dele. Então, se você está vendendo, está convencendo alguém, a tua insegurança vai transparecer na sua comunicação, entendeu? É claro que você não precisa usar só a hipnose para lidar com a insegurança. Eu falei, né, numa live anterior que uma forma de perder o medo é sair fazendo, tal. Não vou repetir, mas tem isso lá, quem quiser assistir de novo, né, que às vezes não dá para você lidar com todos os vendedores, que você lidera uma equipe, mas assim, gerencie o seu estado interno, gerencie principalmente suas crenças, porque senão você não consegue vender, filho, ainda que você domine a técnica.
entendeu? Uma outra técnica muito boa, não é, para você lidar com venda, é você colocar a pessoa numa posição na qual ela já comprou. Então, você quer vender para a pessoa um carro, não é? Você pergunta, você vai usar esse carro só no fim de semana ou vai usar esse carro no seu dia a dia? Você já colocou a pessoa numa situação. Primeiro que você fez um duplo vínculo, né? Que até o Luan falou sobre isso, né? Você vai entrar em estado de hipnose de olhos abertos ou fechados, rápido ou devagar. Mas a parte você vai entrar em hipnose não está em discussão, não é? Então, você vai marcar uma reunião com o cliente, né? O duplo vínculo. Você prefere fazer reunião hoje às 6h30 ou às 9 da noite? Você cria uma ilusão de liberdade. Ele tem opção, ou 9, ou 8 da noite, ou às 9. Mas o que não está em discussão é aquilo que você quer, não é? Uma outra técnica muito boa, pressuposições. Não é? A pressuposição faz com que você esconda a sugestão que você quer dar embaixo de vários cobertores. Então, por exemplo, se eu digo para você assim, você sabia que eu tenho um papagaio azul? Você pode questionar. Pô, será que ele tem mesmo papagaio azul? Será que essa história é verdade? Mas se eu digo para você o seguinte, o veterinário não quis atender meu papagaio porque ele é azul. Eu escondi a frase, eu tenho papagaio azul, embaixo da frase, o veterinário não quis atender meu papagaio porque ele é azul. Então, para você questionar se eu tenho ou não papagaio, ficou mais difícil. Não é? Porque se eu só estou falando do veterinário, eu estou falando do veterinário, não estou falando do papagaio. Então você tende a não questionar se eu tenho ou não papagaio. Aí vamos lá, vamos aprofundar mais essa pressuposição aí. Você diz o seguinte: olha, eu encontrei um veterinário muito bom, porque assim, depois de vários veterinários que não queriam atender uma papagaio, que é um papagaio azul, uma espécie rara, achei um que fez um trabalho, ele atendeu, não só atendeu, como curou meu papagaio de uma maneira que eu não imaginei que fosse possível. O cara realmente é fera, o nome dele é tal. Como é que, depois de ouvir essa história, você vai questionar se eu tenho ou não papagaio azul? Então, se você puder esconder as suas sugestões embaixo de pressuposições, né? Porque se eu digo que o veterinário conseguiu curar meu papagaio azul quando ninguém antes quis atendê-lo, a ideia de que eu tenho um papagaio azul fica inquestionável. Né? Essa pressuposição de que eu, de fato, tenho um papagaio azul fica absolutamente inquestionável. Então, você pega uma coisa que você quer que outra pessoa aceite como verdade e esconde essa coisa embaixo de várias camadas. Né? A pressuposição faz isso. Então, é claro que aqui não dá para dar uma aula, porque pressuposição é um assunto longo. Né? Quando a gente fala em padrões de metamodelo, a pressuposição ela se estende, né? Mas pesquise, né? Pressuposições PNL no Google. Você vai ter vários resumos de pressuposição. Pressuposição é uma coisa muito poderosa. Se você souber usar bem técnicas de pressuposição, você exerce um poder de influência muito grande. Muito, 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 muito grande.